Oi, pessoal, sou Catarina Polônio, faço parte da equipe da Rádio Paulo Freire. Minha história com a Rádio Universitária M começa quando eu vou estudar Rádio e TV na UFPE. E já na primeira semana de aula, uma amiga, Daniela Rios, me fala da rádio, avisa que está precisando de gente. E aí foi assim que eu e minha turma chegamos na Rádio Universitária M. E eu me formo, vou estudar fora, alguns anos fora do Brasil e quando volto faço concurso público e quando sou chamada eu descubro que vou trabalhar na Rádio Paulo Freire, né? Antiga Rádio AM, que foi onde tudo começou. E que inclusive naquele ano de 2000 ninguém falava de Paulo Freire, eu achava que a rádio estava surgindo ali naquela época, nos anos 2000. E foi bem interessante descobrir que Paulo Freire é um dos fundadores da rádio, né? Também foi interessante descobrir várias coincidências, tipo, eu estudei numa escola chamada Escola Municipal Reitor João Alfredo. E o reitor João Alfredo, junto com Paulo Freire, foram as pessoas que criaram o serviço de extensão cultural e fundaram a rádio universitária, né? É engraçado que nessa escola Reitor João Alfredo, que fica na Ilha do Leite, quando você chega tem um paredão assim de cerâmica de Francisco Brenan. E quando eu era criança eu ficava, por que um paredão de cerâmica de Brenan na frente da escola? E aí, tipo, com toda essa pesquisa dos 60 anos da rádio, a gente descobre que Francisco Brenan, Reitor João Alfredo e uma galera mais eram amigos, né? Em que, inclusive, Francisco Brenan foi quem desenhou os primeiros slides do Sistema Paulo Freire de alfabetização, já no SEC, o Serviço de Extensão Cultural da UFPE. Outra coincidência é que também, nessa minha volta ao Brasil, um dos primeiros filmes nos quais eu trabalhei foi o JMB, o Famigerado, um filme de Lucia Alcântara com Jomar Muniz de Brito. E Jomar Muniz de Brito a equipe do professor Paulo Freire era do SEC, né? Amigo de Paulo Freire, fez parte daquela equipe neste massa que começou o SEC local. e desenvolveu o sistema Paulo Freire de alfabetização naquela época, né? Outra coincidência também é que o último filme de Maria de Jesus Bacarelli, uma das locutoras da rádio, o último filme no qual ela atuou se chama King Kong em Assunção, que é um filme de Camilo Cavalcante, que foi um filme onde eu trabalhei também, no qual eu trabalhei. Ali naqueles anos 60, quando surgia a rádio e quando surgia o SEC, o Serviço de Extensão Cultural, o pessoal que estava na prefeitura e no governo do estado, era Raiz e Pelópidas da Silveira, por exemplo, e eu estudei com Thales Silveira no conservatório, que é filho de Pelópidas da Silveira, também um personagem da época, né? Então é isso, tem essas coincidências com minha vida, essa história dos 60 anos da rádio, algumas lendas que vocês devem conhecer, que é de que a rádio naquela época, nos anos 60, quando ela surgiu, ela foi usada pelo sistema de alfabetização de Paulo Freire para alfabetizar pessoas, para ensinar pessoas a ler e a escrever. E isso nunca aconteceu. Isso é uma lenda que a gente descobriu levantando esses documentos e conversando com pessoas da época. E sobre isso, sobre o programa Campanha de Alfabetização e outros programas, e sobre a rádio, sobre o Serviço de Extensão Cultural, sobre a época, vocês vão poder conhecer também em setembro, que é quando a gente vai lançar esses produtos que a gente está preparando, com todo esse material que a gente conseguiu levantar e com todas essas entrevistas e conversas que a gente conseguiu fazer. Então é isso. Até setembro.